Palavra do Campo. Palavra do Campo. O podcast da Globo Rural. Olá a todos, está começando mais um podcast Palavra do Campo, diretamente da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, no norte do Rio Grande do Sul. E nesta terça-feira, a Emater divulgou o levantamento de safra para o Rio Grande do Sul, com uma redução prevista de 7,1% na produção de grãos do estado, que deve alcançar 38 milhões e 800 mil toneladas. Sobre isso, iremos conversar com Luiz Bon, gerente técnico estadual da Emater. Confira a entrevista a seguir. Bom, Luiz, primeiro, obrigado por nos atender. A Emater divulgou hoje o levantamento de safra, de safra de verão do Rio Grande do Sul. Queria que você começasse aí explicando quais os principais destaques desse levantamento. Bom, no modo geral, nós temos uma situação relativa à redução de produção constatada, né? Um ponto elementar dessa situação é a estiagem localizada, interpretando para quem nos escuta, escreve, é aquela situação que em alguns pontos há uma suficiência de umidade, ou de chuva, de fornecimento de chuva, e outros não. E aí sempre fazendo a correlação em relação a que ponto fisiológico tu estás, né? Em relação à cultura, à necessidade da cultura. Obviamente, milho no momento de espigamento, soja na formação das vagens, mas assim também a gente teve situações, inclusive na germinação ainda em novembro, principalmente no plantio da soja. E essa insuficiência de umidade, ela pegou mais quais regiões do estado? Regiões caracterizadas próximas ali, a região, no nosso mapa ali, Santa Rosa, região de Santa Rosa com a fronteira oeste. Tá? Então, se nós olharmos a nossa tabela aqui, tu vai ver, produtividade de soja em Santa Rosa é baixa em relação à média normal. Tá? E a região, então, são sempre regiões da Emater, né? Mas é a região que a gente pode, inclusive, visualizar no mapa, né? Uma região ali que é a fronteira oeste, subindo em relação à região, então, mais noroeste, caminho de Santa Rosa. Essa é uma região muito afetada, então, em termos de bloco, mas tem que entender também que mesmo uma região que nem a região serrana, a região de Campos de Cima da Serra, também houve distribuição desuniforme. Algumas lavouras pegaram bom volume de chuva, outras nem tanto. Então, de modo geral, essa é a característica, né? Essa desuniformidade que nós temos, esse mosaico de situações aí, como eu disse, alguns produtores com excelente produtividade, outros afetados individualmente com baixíssima produtividade. Então a média parece até boa, mas não é. Ela, na verdade, mostra uma média ampla, né, de uma amplitude muito grande. Então temos produtores realmente que sofrerão, né, em relação à sua economia, em relação a isso. Isso dá para ver de forma muito clara nos números da soja, né, Luiz? Exatamente. A Emater está prevendo aí praticamente 19 milhões de toneladas, e lá no primeiro levantamento, na Expo Inter, foi divulgado um volume de produção de 21 milhões 440 mil toneladas. Né? Tem uma diferença de mais de 2 milhões de toneladas aí. Né? Exatamente. Então, percentualmente é 11%. Parece 11%, mas não, nós temos que entender que esse 11% representa isso. Produtores que colheram muito bem, produtores que não colheram bem. Então não é uma média que chega num agricultor, isso é bom entender, chega num agricultor, então você colheu em torno de 47 sacos, não, eu colhi talvez 10, 12, 15, aí no outro lado você tem o cara que colheu 70, então uma distância às vezes curta, quilométrica. Então essa é a situação que nós temos no estado para esta safra.
E ainda assim é um volume de produção maior do que da safra passada, né? Passada, Que é uma base sim. de comparação. Não, e a estiagem no ano passado ela foi mais dura, vamos chamar assim. E aí que está um dos problemas, porque o agricultor vem tentando ter coragem de enfrentar de novo. Muitos tiveram situações com essa situação, né, de risco ou de baixa renda do ano passado, refletiu também no não investimento, até pelo risco que poderia correr, né? Então, isso tudo reflete na nossa média. Agora, Luiz, falar um pouco das outras culturas, né? Pois O não. arroz, que é uma cultura Importantíssimo. importantíssima, que o Rio Grande do Sul produz cerca de Uhum. 70% do arroz nacional, Perfeito. se confirmou aquilo que já se esperava, né? Que seria uma redução diária. Isso. E como é que você avalia aí essa situação do arroz e se dá para dizer que é uma tendência aí de redução diária? Nós acompanhamos a Câmara Setorial do Arroz, né? A Poda Arroz faz essa análise, né? Há pouco tempo tivemos a colheita oficial do arroz e aqui o debate está em cima realmente dessa frustração em relação a uma produtividade muito boa, excelente. Em poucos anos a gente evoluiu em termos de produtividade, sendo o produtor muito eficiente na sua técnica. Entretanto, nós estamos aí com uma boa oferta de arroz e aí começa a se levantar a questão para onde escoar. Essa redução, então, vamos dizer assim, é um movimento do próprio setor para talvez equilibrar a questão preço, né? Claro, existem outros movimentos, né? Movimento da busca do uso do arroz em energias, existe um movimento cada vez maior de maior consumo, existe um movimento na educação alimentar, porque às vezes o arroz está, segundo alguns, sendo marginalizado, né, em termos de sendo um carboidrato, né, sendo um carboidrato, e isso tudo a cadeia reage, tentando justamente, vamos dizer assim, compensar essa redução de demanda que se reflete nesse baixo preço, que desestimula quem produz, né, em relação a isso. Então, ter todo um cuidado agora ainda, as instabilidades da última semana e em relação aos próprios preços de fertilizantes que pode acontecer. Agora estamos em plena safra do arroz, com risco de movimento no preço do petróleo, isso reflete automaticamente em diesel, disponibilidade de diesel, tudo isso está na pauta dos agricultores. Agora, Luiz, eu queria tocar num assunto que é extremamente importante na questão da segurança alimentar, que é o feijão, né? E que é uma cultura que já foi muito importante no Rio Grande do Sul e perdeu espaço. O que acontece com o feijão? Bom, o feijão, os números refletem então redução, né? Tanto na primeira safra, como na safrinha, foi mais drástico ainda, estamos falando de 12% em relação à área, né? E em relação do que se projetava em agosto ao que aconteceu atualmente. E na segunda safra, menor ainda, pior ainda, ou reduzindo a área para quase 33%. Então, reflete o quê? Uma instabilidade na situação de preço. Tá? Nosso preço histórico era maior, né? Em torno de R$ 220, e hoje nós estamos a R$ 135 a saca. Isso desestimula o setor diante o risco que ele assume, o que era anunciado a estiagem localizada de menor probabilidade dos efeitos El Niño, etc. Mas, diante do preço, você não arrisca tanto. Então, isso é um reflexo direto da tomada de decisão do agricultor. Por que eu vou arriscar ser, vamos dizer assim, porque eu tenho uma condição climática desfavorável, mas o preço não compensaria o risco. É o jogo. É o jogo da tomada de decisão. E agora você mostra, bom, eu não vou ganhar, eu posso não ganhar, mesmo que eu dê certo a minha produção, eu posso não ganhar o suficiente para compensar a produção. Então, muito agricultor entrou nessa. E aí também tem um jogo
como eu disse, da substituição pelo milho, porque o milho cresceu, talvez nessa E lógica uma aí. questão de mercado também, porque parece que o consumo do feijão Já caiu muito também, né? vem historicamente falando-se que caiu. E aí vem o jogo do o que é mais simples, né, de cozinhar, que é um debate de novo, assim como o arroz, eles são os parceiros, arroz e feijão, que é importante ser debatido na educação alimentar. Até porque os dois vêm perdendo área e Ambos, produção, né? principalmente a questão de consumo, né? Tem que prestar atenção nisso. Já no milho, houve um aumento ali de área em Uhum, relação ao que se previa lá em isso. setembro, né? O que que aconteceu? Bom, essa questão do aumento, julgamos que seja pela maior segurança ou menor risco em relação ao próprio feijão, mas também teve uma boa influência aí, um movimento importante em relação a duas políticas públicas. Está se investindo em irrigação e o milho tem sido uma das atividades vistas que se investe em irrigação. O governo, então, através da SEAP, faz um programa que incentiva, bonifica o irrigante. Então, isso ajuda, começa a refletir, no nosso entender, assim que também como uma outra política pública que colaborou bastante a situação do antigo troca-troca, mas hoje milho 100%. É um investimento até de compensação aí que o governo do estado, então o governo atual, prevê por toda a situação que foi passada em 2024, com a questão das enchentes, etc. Ô, Luiz, teve uma situação aí que alguns produtores começaram a adotar nos últimos anos, que é a safrinha, né, em algumas regiões. O quanto Milho. isso já está desenvolvido no Rio Grande do Sul? É uma questão mais localizada em algumas regiões? Esse ano a gente não pode fazer uma reflexão, apontar muito isso, por conta de que justamente, por exemplo, a soja houve atraso em relação ao seu cultivo, né? E ela está, de modo geral, atrasada. Ainda temos risco na soja, né? Esse é um ponto importante a gente entender. Ano passado, nessa época, nós estávamos, vamos dizer assim, em intensa colheita. Nós estamos hoje, na verdade, com muita soja indo para a maturação. Já temos colheita, sim, mas houve um atraso, de modo geral. Primavera foi amena de temperatura, demorou a questão da germinação e também alguns casos de estiagem, tá? Lembrando que a gente está gravando esse programa no dia 10 de março, Exato. não tem sinal de colheita aqui na região, né? São pontuais já alguns casos aí que arriscaram. Uh, a questão, de novo, lá o que seria o plantio bem do cedo, lá em julho, na região de Santa Rosa, poderia ter dado uma segunda safra. Começa a região ser a mais atingida, né, pela questão estiagem localizada. Isso tudo desestimula na sequência. Isso tem que ter esse cuidado. O Rio Grande do Sul ele está muito distante de ter essa possibilidade de fazer duas safras no verão. Não está. A gente, inclusive, vem incentivando muito do programa hoje, Operação Terra Forte, que o governo nos confia a, a execução, é a exemplificação de um sequencial de 3 safras, considerando safras outonais aí para justamente fazer o giro e sempre ter cobertura de solo. Não está longe disso. Nós temos que aproveitar. Temos possibilidades tipo canola, né, que estão aí, que podem, e outras variedades de até forrageiros, né, que são importantes. Hoje, e é um ponto que eu acho que tem que ser considerado, que o Estado se volta também para vou chamar de uma retomada ou um fortalecimento da pecuária do Rio Grande do Sul. Tá? Uma distinção da carne produzida no Rio Grande do Sul, porque nós temos uma condição socioambiental propícia à produção da pecuária, principalmente a bovina, né? A ovina também. Porque nós temos naturalmente pampa, campos. Né? O bioma pampa que está todo no Rio Grande do Sul, mas também tem os campos sulinos que ocupam inclusive até o Paraná. Então,
Já no arroz se começa a pensar conjugação cereais de inverno como forragens. A gente tem um trabalho aí com a Embrapa bacana nos últimos anos, fortalecendo isso como exemplo, né? E inclusive em áreas de várzea. Isso são oportunidades e a gente tem que estar de olho no mercado que procura produtos, abre aspas, mais limpos, ambientalmente justificáveis. E pecuária do Rio Grande do Sul é diferente do resto do Brasil, sem criticar nada, mas do Rio Grande do Sul, ela tem essa possibilidade, esse sistema que o gaúcho é um elemento da natureza junto com o herbívoro, né? E acho que isso é uma situação que começa a ser repensada, áreas que estavam ocupadas por soja, retomarem a pecuária, e áreas de arroz que começam a intercalar de novo a, o sistema de pousios, né? Vamos chamar assim, que era o que era até anos 2000 na área do arroz. Você plantava 1/3 um arroz, 2/3 um pousio, normalmente campo, para fazer até o problema do controle do arroz vermelho. Isso tudo está em debate mesmo, e cada vez mais eu vejo debates aqui na própria Expo Direta, de o próprio sojicultor começar a pensar isso também, que eu acho que é uma necessidade no Estado diante da nossos grandes desafios climáticos. Nós estamos dados, né? E agora econômicos, né? De mercado que nos assustam. Pois é, em cima dessa tua resposta, Luiz, eu queria voltar ali na questão da soja, que é a nossa principal cultura, né? Rio Grande do Sul, se não me engano, é o quarto maior produtor de soja no Brasil. A área da soja se fala muito que ela pode crescer ainda na metade sul. Nós temos espaço para aumentar a área de soja no Rio Grande do Sul? É uma decisão nossa, né? É uma decisão exatamente nesse elemento que eu coloco, que nós vemos chamando isso de oportunidade. Você pode decidir ir para uma lavoura, mas também nós queremos que o pecuarista, os nossos, em especial da Emater familiares, tenham a oportunidade, sejam atendidos para que optem para se manter como pecuaristas. E nós achamos, de modo geral, a própria Secretaria da SEAP e SDR também acha, que é uma possibilidade de nós mantermos e nos aproveitarmos de um mercado importante, que, de novo, eu reforço a questão da carne produzida no Rio Grande do Sul. E aí está amarrado muito isso de nós termos essa possibilidade, mas ela tem que ser justa. Eu não posso oferecer só crédito e tal, crédito para o grão, sem dar a mesma situação da oportunidade para o pecuarista que está lá. Ele não se sinta melindrado, meu avanço é para a soja, ou eu ser atrativo em arrendamento para grãos e talvez ganhar mais do que tem. O mercado futuro hoje, vamos dizer assim, para a pecuária gaúcha é promissor, nos parece promissor, que eu acho que todo o Estado deveria associar a isso. Existe avanço? Então, te respondo nessa dicotomia, né? É possível que sim, mas também deveria ser possível, não. Nós até temos um trabalho forte, nós estamos com essa missão, sendo patrocinados pela SEMA, junto com compensações ambientais de outra empresa, a própria Terra Forte também vai investir muito nisso, mostrando tecnologias de melhoria do campo, da pastagem, para mostrar eficiência produtiva. Isso é fundamental. A gente está falando principalmente de falta de chuvas, né, nesse verão, mas há menos de 2 anos atrás aí, o Rio Grande do Sul enfrentou uma grande enchente. E claro que essa região aqui mais produtora de grãos não foi a mais afetada, né, não foi tão afetada pela enchente, mas ainda existe, dá para perceber ainda um impacto dessa enchente no solo, na perda de nutrientes do solo. Algumas regiões mais próximas às regiões de várzea dos rios mais atingidos, aí estamos falando de Jacuí, Taquari, Lagoa dos Patos, né? Nós tivemos, de modo geral,
Sim, temos localizado. Não? As grandes cadeias produtivas, eu poderia dizer que não foram tão impactadas. As regiões de vale, de planícies fluviais, sim. Região do Vale do Taquari, por exemplo, a gente tem experiência, convive com famílias que perderam toda a sua pecuária leiteira. Não é fácil eles retomarem essa possibilidade. Há um trabalho que a gente está fazendo com eles, mas é duro ver todo um trabalho de anos, até de gerações, perdido. Então, isso existe. Né? Agora, em termos de perda de fertilidades, sempre em grandes chuvas, sim, mas eu destaco principalmente os deslizamentos e o arraste que aconteceu da água. Né? Essa eu acho que essa vai nos durar algum tempo, enquanto fazes essa pergunta. Não me lembro disso. É o pessoal das encostas da serra, vinhedos, né? Vinhedos, pomares, pequenas roças, até o médio leito, que pega então os vales, né? Alguma coisa que entulhou nas regiões já do Baixo Jacuí, pegando Lagoa dos Patos ali, um destaque onde houve realmente, pela situação do rio, entulho. Mas hoje a gente não consegue refletir isso, individualidade, mas e localizados. Né? Eu não diria que a cadeia produtiva foi abalada por isso. Né? Muitos perguntavam para nós na época, videira deslizou 500 hectares, usando como exemplo, né, que é a minha área mais, que eu atuo mais. Isso é menos de 1% da área total, e há uma tendência rotineira, em 2 anos aumentou 1,5%. Então, aquilo é absolutamente absorvido, mas não posso esquecer, eu estou falando de famílias que realmente talvez deram um ponto final. Isso na sua história, na sua cultura, e isso abala bastante. E também, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar naquela época, é a situação que também vive o produtor de modo geral. Passou por estiagem, ou passou pela enchente, é a questão moral, né? Confiar, acreditar, né? Que pode investir e manter seu trabalho, seu negócio. E também muito influenciado pelas questões climáticas, né? A gente está vendo aqui na Expo Direto uma manifestação muito forte de entidades do setor e de produtores com relação ao endividamento, né, dos produtores. E aí, só para contextualizar, a gente conversou com um produtor que falou claramente, olha, esse ano eu investi menos em adubação. Esse ano eu tinha planos de investir em irrigação, adiei para o ano seguinte, porque não teve como. O preço Sim. das commodities em baixa também, custos em alta, né? Ele reduziu o risco. Viu? O produtor ele adotou menos tecnologia nessa safra. Existem casos nesse sentido, sim. Eu não posso dizer que, de modo geral, foi isso, mas vamos dizer, na tomada de decisão, ele teve que avaliar quais os riscos diante de uma previsão, né, uma previsão de possibilidade de estiagem. Sim, tem uma precisão aonde aconteceria, poderia ser sobre ele, né? Colocando que o ano passado colheu muito pouco, né? Talvez não tenham pago todas as suas contas ou sobrou muito pouco, em relação a um ano que parece de alto risco. E aí também não há, de novo, muito similar ao que aconteceu no feijão, em todas as culturas, o qual é a possibilidade de retorno que o preço estimulasse. Né? Então isso é um fato que nós constatamos que aconteceu. Né? Esse ano, né, marca isso, mas é essa situação que eu digo, alguns com boa produção, produtividade, e outros em muita baixa produção, atingidos realmente por este ano. Para a gente encaminhar para o final, Luiz, eu queria te perguntar o seguinte: o que essas últimas safras no Rio Grande do Sul deixam de lição para a cadeia produtiva como um todo, né? Eu acho que há contagens diversas, né, que estaríamos indo para o 7º ano, né,
vacas bem magras, né? Magras dadas pelos fatores de estiagem, né? Mas um fato é que as mudanças, quer seja de mercado, quer seja de clima, têm que ser mensuradas, né? E nós acreditamos muito nessa questão da busca da tecnologia. Buscas, então, dessas percepções. Bom, se eu vou reduzir a área de arroz, o que eu faço com uma área alagável, né, úmida? Qual é as alternativas que tem? Se eu planto soja, o que eu tenho que pensar? Talvez uma diversificação, talvez aprimorar o meu uso de solo. Nós acreditamos muito fielmente na questão de investimento em solo como grande elemento de resiliência, de sustentabilidade de qualquer produção, quer seja desde o campo para forrageamento de um gado de leite ou gado de corte até a quem produz soja, de modo geral. Muito bem, esse foi mais um Palavra do Campo, aqui diretamente da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que nos ouviram. Amanhã tem mais. O podcast Palavra do Campo é um oferecimento da revista Globo Rural. Curta, comente, compartilhe e acompanhe nossos canais e nossas redes sociais.